O Dr. Irving Yalom, Os Desafios da Terapia. Este é um livro bem interessante. Ele é um livro com 85 dicas e pequenas reflexões a respeito da prática da terapia e a respeito do próprio terapeuta. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas, né, porque são 85, não tem como falar de todas, mas eu vou falar de algumas que eu achei mais interessantes. E esse livro aqui vale muito a pena, sabe? Cada capítulo é uma reflexão, 2, 3 páginas no máximo, né? E são reflexões que, de fato, nós temos na prática clínica. E eu vou começar aqui com uma delas. O nome é Evite o Diagnóstico. Na jornada terapêutica, precisamos traçar uma linha delicada com uma certa objetividade, mas não uma objetividade excessiva. Se levarmos demasiadamente a sério o sistema diagnóstico do DSM, se realmente acreditarmos que estamos verdadeiramente ou desbravando a intimidade da natureza, podemos ameaçar a natureza humana, espontânea, criativa, incerta, da aventura terapêutica. Evite o diagnóstico. Como é que faz isso e por que fazer isso se a gente tem diagnóstico, se a gente tem plano de saúde que nos cobre um diagnóstico, que é um CID, um DSM lá na guia médica? Ele não diz não faça um diagnóstico. O que ele diz é evite a atitude de rotular alguém a partir de um critério diagnóstico. Até ele fala, e quem segue um pouco de história da psicologia vai ver isso também. Se você pegar o primeiro DSM e for comparar com o quinto que saiu, né, recentemente, você vai ver uma diferença enorme entre muitas coisas. Né? Algumas estruturas se mantêm relativamente estáveis, outras mudam drasticamente, né? A ponto de termos tido inclusões e exclusões do que se chama de transtorno. Tá? Então, quando ele fala sobre essa ideia de não diagnosticar, não é no sentido de você não perceber alguns critérios que estão mais marcantes naquela pessoa e usar isso como uma linha norteadora, mas sim no sentido de você ficar tão rígido num critério diagnóstico que você perde o contato com a natureza humana. Que tem até aquela frase do Jung, né? Quando você estiver em contato com outra pessoa, esqueça as técnicas, seja uma pessoa. Né? Isso nos abre muito para os clientes, sabe, gente? Nos abre muito aí para o processo terapêutico. Esse é um livro para terapeutas, né? E eu acho que é importante dizer isso. Quando a gente entende esta noção do diagnóstico enquanto algo que norteia, mas não define, a gente aprende muito, até com o próprio processo. Né? Tem uma outra aqui, que é reconheça seus erros. Essa eu acho muito bacana, que o medo de todo mundo que está começando é errar. E ele fala, ele estava falando de uma cliente dele e ele fala, ruminei suas palavras durante a semana seguinte e concluindo que ela estava absolutamente certa, iniciei a sessão seguinte reconhecendo meu erro e pedindo-lhe que me ajudasse a identificar e a entender meus próprios pontos cegos nessa questão. E aí ele fala do Sandor Ferenczi, né, que esse Ferenczi usou essa expressão. Talvez você possa me ajudar a localizar alguns de meus próprios pontos cegos. Ou seja, não apenas você reconhece como você expõe, você ainda pede ajuda do cliente. Meu Deus do céu! Né? Tem muita gente que ficaria completamente com medo disso. Mas isso é, inclusive, um recurso terapêutico, que trabalha com empatia, trabalha com potencialização da pessoa, né? Essa coisa de empoderamento. Imagine coisa mais empoderante para a pessoa que o analista reflita sobre a própria percepção dele e entenda que o cliente tinha razão sobre si mesmo. Isso é extremamente maravilhoso. Não? E aí ele fala, se você cometer um erro, admita-o. Qualquer tentativa de ocultar acabará se transformando num tiro pela culatra. E isso é super verdade. Tenta fugir do erro, tenta. Ele vai te perseguir. Como é aquela brincadeirinha que o pessoal fala? Se você não fizer terapia, teu ex volta no corpo de outra pessoa. Se o terapeuta não admite o seu erro, ele volta na forma de mais sintoma para você tratar, né? E muitas vezes ele volta na forma de um cliente que simplesmente vai embora. E que bom que ele foi embora, se você não admitiu o teu erro. Tem uma outra aqui que é: crie uma terapia para cada paciente. Eu acho isso bem legal. Tento evitar a técnica que seja pré-fabricada e me saio melhor se permito que minhas escolhas fluam espontaneamente das demandas da situação clínica imediata.
Acredito que a técnica é fator de facilitação quando emana do encontro ímpar do terapeuta com o paciente. Ou seja, estude técnica, saiba aplicá-las, estude e estude de novo, entenda qual é o melhor momento de usar ela em cada caso, tipo de caso clínico, a partir de um estudo racional. Sentou com o cliente, esquece isso. Se você realmente está estudando isto, a situação com o teu cliente vai trazer para você algo para você usar. Você vai, entre aspas, se lembrar, né? Se você estudou mesmo uma técnica e a tua relação com o teu cliente, as demandas dele, o que você está percebendo dele, fizerem sentido com aquela técnica, o teu treinamento vai trazer essa técnica à tona, né? E às vezes é interessante porque quando você faz isso, não apenas vem a técnica, como às vezes vem algo assim, bom, para esse cliente com essa técnica eu teria que fazer um pouquinho mais assim, ou um pouquinho menos assim. Teria que deixar isso daqui um pouco de lado e aquilo de lado. É que nem, por exemplo, fazer uma comida. Beltrano gosta de mais sal, então coloca um pouco mais de sal. Beltrano gosta de menos sal, coloca menos sal. Tá? Então a gente faz esse tipo de adaptação também, e é muito gostoso fazer isso. Né? Você sente que você realmente está com o cliente. E o cliente sente isso também. Aí ele tem uma aqui que eu acho bem bacana. Que mentiras você me contou? Muitas vezes, durante o curso de uma terapia, os pacientes podem descrever exemplos de engano em suas vidas. Algum incidente no qual eles ocultaram ou distorceram informações sobre eles mesmos. Uma discussão sobre tais ocultações e omissões quase invariavelmente provoca uma discussão frutífera na terapia. Frequentemente, um reexame da história do relacionamento terapêutico e uma oportunidade para retrabalhar e fazer um ajuste fino, não apenas no relacionamento, mas no que diz respeito a outros temas importantes que emergiram anteriormente na terapia. Depois de um certo tempo, você começa a perceber quando estão ocorrendo omissões. Você percebe isso tanto pelo tom de voz da pessoa, como pelas consequências das histórias que a pessoa conta. Muitas vezes tem consistência, a pessoa conta a mesma história de 3 jeitos diferentes, em momentos diferentes, e você começa a perceber que está faltando algo ali. E às vezes é interessante o terapeuta olhar e falar, escuta, como é que era essa história mesmo? Porque lá naquela época você me contou isso, agora você está me contando aquilo, agora você está me contando aquele outro. E às vezes a pessoa dá uma risada e fala, pois então, eu estava com vergonha. E aí eu te contei isso. Eu menti. Né? Ou às vezes eu estava com raiva de você, terapeuta, e te contei essa mentira para mostrar que eu estava bom. Você estava falando que eu não estava, mas eu queria dizer que eu estava. E cada percepção dessa, cada omissão dessa tem a ver com o contexto terapêutico e tem a ver com a demanda da pessoa. E isso é muito importante entender. Então, quando ele fala em mentira, ele não está falando de um ponto de vista moral, que a pessoa queria prejudicar o terapeuta ou a relação terapêutica. Aquela mentira faz parte, é a única forma, às vezes, que a pessoa tem de conseguir estruturar uma relação. E poder falar disso é maravilhoso. Tá? E tela em branco. Esqueça. Seja verdadeiro. Esqueça a tela em branco. Não é agora, nem nunca foi, um bom modelo para uma terapia eficaz. É bacana isso, né? É um modelo muito melhor pensar em entender o passado para apreender o relacionamento terapêutico presente. Nenhuma dessas considerações merece que se sacrifique um autêntico encontro humano na psicoterapia. Então, o que ele está falando aqui é sobre a postura de você tentar criar uma tela em branco na qual a pessoa apenas projeta coisas. A própria ideia de você se fazer uma tela em branco já é, de alguma maneira, algo que interfere na relação. E quando ele propõe neste breve capítulo a você esquecer disso e entrar na interação, ele está falando, use a interação para entender este passado, e não essa projeção. E o foco dele é muito em termos de relação terapêutica, o que eu acho muito bacana na obra dele, né, do Yalom. Ele foca muito nisso. Seja humano, esteja com a outra pessoa e o que precisa vir virá. E para terminar, converse sobre a morte. A morte é um visitante em todo o curso de terapia. Ignorar sua presença transmite a mensagem de que é terrível demais para ser discutida. Ainda assim,
a maior parte dos terapeutas evita uma discussão direta sobre a morte. Por quê? Alguns terapeutas a evitam porque não sabem o que fazer com a morte. Como vocês podem ver, este é um livro que traz inquietações para o terapeuta enquanto técnica e enquanto pessoa. Como você lida com a morte? Né? Eu vou compartilhar algo meu. Particularmente, tenho percebido a morte como um fim de um dia de trabalho. Só que um dia bem longo de trabalho. Né? E essa perspectiva de morte chegou para mim enquanto eu estava tomando um banho. Né? E eu comecei a imaginar a minha morte desta forma. Começando a envelhecer, começando a perder força vital. Obviamente que aqui eu estou idealizando como vai ser a minha morte, né? Eu não sei como é que ela vai acontecer, mas de uma certa forma, essa passagem, ela pode acontecer dessa forma, porque no dia de trabalho a gente também nunca sabe direito como é que ele acaba, né? Mas o fato é que ele acaba. E perceber a morte dessa forma como uma saída da vida é uma coisa que me traz tranquilidade para falar sobre ela com os meus clientes. E isso que é o importante. De que maneira ver a morte, a sua própria morte, te ajuda? Porque se te ajuda, vai te trazer tranquilidade para você conversar com o seu cliente sobre a forma dele. Não quer dizer que eu tenho que impor a minha para o meu cliente. Entendem? Tem a ver com eu tenho que estar tranquilo com a minha morte para poder trabalhar ela com um cliente. Se eu não estou, não vou trabalhar. Eu vou evitar também. Tá bom? Então, gente, para usar essa para enterrar a discussão de hoje, Irving Yalom, Os Desafios da Terapia, super recomendo. Divirtam-se com a leitura. Tchau, tchau.